Atravessando as terras das Mil e Uma Noites, a sua caravana chega na famosa cidade de Nacala. O antigo sultão morreu e o controle agora é de quem pegar. Mas para isso, você vai precisar influenciar as 5 lendárias tribos da cidade. Então siga o coelho para aprender a jogar Five Tribes. Esse vídeo é um oferecimento Legion Board & Card Games. Acesse www.legioncg.com.br e encontre tudo o que você precisa sobre jogos de tabuleiro, jogos de cartas e acessórios. E um apoio Ludotable, a melhor opção de mesas para board games. Embaralhe os 30 espaços de ação e posicione-os aleatoriamente para formar um retângulo de 5 peças por 6 peças. Misture os 90 meeples dentro da bolsa e sorteie 3 em cada um dos espaços de ação. Se possível, coloque-os em pé, porque vai facilitar em alguns aspectos durante a partida. Cada jogador escolhe uma cor e recebe 8 camelos, um marcador de ordem do turno e 50 moedas. Durante a partida, deixe suas moedas viradas para baixo, com o valor escondido dos outros jogadores. Em um jogo para 2 jogadores, use as cores azul e rosa e pegue 11 camelos e um marcador de ordem do turno a mais. Posicione a trilha de leilão e a trilha de ordem do turno ao lado do tabuleiro. Então sorteie entre os marcadores de ordem do turno um dos jogadores que será o primeiro a iniciar o leilão. Coloque o marcador dele no primeiro espaço e faça isso para todos os outros jogadores. Embaralhe as cartas de mercadoria e as cartas de gênios. Então abra uma fileira de 9 cartas do baralho de mercadorias e uma fileira de 3 cartas do baralho de gênios. Crie uma reserva com as moedas de ouro, palmeiras e palácios e deixe-os próximos ao tabuleiro. O jogo inicia pela definição de ordem do turno. O primeiro jogador na trilha de ordem do turno escolhe um local na trilha de leilão. Então ele posiciona o seu marcador e paga ao banco a quantidade de moedas indicadas no espaço. O jogador seguinte na trilha de turnos faz o mesmo, podendo escolher qualquer lugar vazio na trilha de leilão e pagando o custo ao banco. Nos espaços de custo 0, o primeiro jogador a posicionar o seu marcador fica no espaço mais abaixo. Se algum jogador quiser esse espaço, ele empurra o marcador adversário para cima e posiciona o seu marcador no espaço mais abaixo. Assim que todos os jogadores tiverem dado seus lances, a ordem do turno estará definida. O jogador que deu o maior lance será o primeiro jogador, e assim por diante. No espaço de custo 0, quem está embaixo joga primeiro. Então, nessa trilha, quem chega por último leva vantagem. No turno do jogador, a primeira coisa que ele deve fazer é mover o seu marcador para a ordem do turno. Então, repare que o primeiro jogador a agir também será o primeiro jogador a dar lance no leilão da rodada seguinte. As moedas são pontos de vitória no final do jogo. Então, quando você aposta nessa fase, você está pagando com pontos de vitória também. Após mover o seu marcador, é hora do jogador realizar o movimento dos meeples no tabuleiro. Primeiro, escolha um espaço com pelo menos um meeple e pegue todos os meeples presentes naquele espaço. Então, partindo do espaço em que você tirou os meeples, mova ortogonalmente, jogando um meeple em cada espaço que atravessar. Para fazer esse movimento, você precisa respeitar 3 regras. Você nunca pode mover na diagonal. E você nunca pode voltar imediatamente para um espaço que já estava o seu último meeple. Por exemplo, mover para cá, depois para cá e voltar para cá. Esse movimento é ilegal. E a última regra é sempre terminar o seu movimento em um espaço que já tenha pelo menos um meeple da mesma cor. Então vamos a um exemplo. Eu retirei os meeples desse espaço. Então eu posso fazer, por exemplo, um movimento que termine nesse espaço, já que possui um outro meeple azul. Nessa fase, ajuda se os seus meeples estiverem em pé, pois você pode posicionar os meeples da sua mão deitados. Assim saberá quais os meeples você colocou no espaço caso queira voltar o movimento e fazer algo diferente. Quando terminar o seu movimento, pegue de volta o último meeple que você jogou,
junto de todos os outros meeples da mesma cor. Então você verifica se pegou o controle daquele espaço. Para pegar o controle de um espaço, você precisa zerar os meeples daquele espaço. Caso isso aconteça, você posiciona o seu camelo no canto do espaço. E no final do jogo vai ganhar os pontos de vitória mostrados nele. Então, por exemplo, se um outro jogador retira os meeples desse espaço, fazendo esse movimento, ele pode terminar nesse espaço, pegando todos os meeples brancos, zerando o espaço e colocando um camelo de controle. Esse espaço continua disponível para os outros jogadores quando eles jogarem meeples em um movimento. Mas se terminarem um movimento em algum espaço que já tenha o camelo de outro jogador, ou até mesmo um camelo dele mesmo, ele não posiciona outro camelo no espaço. Quando terminar de fazer a sua jogada, levante os meeples que você jogou nos espaços. Temos que respeitar a regra de não voltar imediatamente para um espaço em que acabamos de colocar um meeple. Mas é possível voltar para um espaço em que você estava com pelo menos 5 meeples, fazendo um movimento circular. Então, começando por esse espaço, eu consigo voltar para ele mesmo, dando a volta em outros espaços. Agora vamos realizar o efeito da tribo que pegamos. Como o próprio nome do jogo diz, existem 5 tribos diferentes. Cada uma delas possui um efeito diferente quando é retirada do tabuleiro. Os amarelos são os vizires. Todos os vizires que você retirar do tabuleiro ficam com você até o final da partida. Eles valem 1 ponto de vitória cada e você ainda pode receber bônus de pontuação dependendo de quantos pegou em relação aos outros jogadores. Os brancos são os anciãos. Eles também ficam com você e valem 2 pontos de vitória cada, mas eles podem ser utilizados no decorrer da partida para adquirir gênios e ativar habilidades. Já vamos ver isso mais à frente. Os verdes são os mercadores. Quando pegar essa tribo, conte a quantidade deles que pegou e devolva todos para a bolsa. Então você pode pegar essa mesma quantidade de cartas do mercado, iniciando pelas cartas do lado esquerdo da trilha. Por exemplo, se devolveu 3 mercadores, você pega as 3 primeiras cartas da fileira e não repõe essas cartas ainda. As outras 2 tribos são os assassinos e os construtores. Ambos interagem com o tabuleiro do jogo. Se você pegou os construtores, verifique nos espaços de ação em volta do espaço em que você terminou o seu movimento de meeples e conte quantos deles têm o círculo dos pontos de vitória azuis. Isso inclui o próprio espaço em que você tirou os meeples. Então, um total de 9 espaços. Por exemplo, eu posso sair desse espaço, fazer esse movimento e terminar nesse espaço, pegando 3 meeples azuis, que são os construtores. No espaço em que eu terminei, existem 1, 2, 3, 4 e o próprio espaço azul. Então são 5 espaços azuis. Multiplique esse número de espaços azuis pelo número de construtores que você retirou do tabuleiro. Nesse exemplo, 3. 3 vezes 5, 15. Ganhe esse resultado em moedas de ouro do banco. Aqui você pode usar as cartas de Fakir para aumentar o número de meeples retirados no tabuleiro. Então, se eu utilizasse uma carta de Fakir nesse exemplo, eu faria 5 vezes 3 mais 1. 5 vezes 4, 20. Então, pegaria 20 moedas. Descarte o Fakir ao lado do baralho de mercadorias e retorne os construtores para a bolsa. Os assassinos podem matar um único meeple do tabuleiro ou vizires e anciãos de outros jogadores. Se quiser matar um meeple do tabuleiro, conte quantos assassinos retirou e mate um meeple a até essa distância em quantidade de espaços ortogonalmente. Por exemplo, podemos retirar esses meeples aqui para fazer esse movimento, terminando aqui, tirando 2 assassinos. Então podemos matar um meeple a até 2 espaços de distância ortogonalmente. Podemos contar os espaços, inclusive fazendo curva. Podemos contar 1, 2, ou 1, 2,
ou até mesmo contar apenas um. E se você matar um meeple de um espaço e zerar aquele espaço, você coloca um camelo de controle ali. Nessa opção, você também pode descartar cartas de Fakir para aumentar a distância possível a ser percorrida pelos assassinos. Você também pode matar um meeple que esteja no mesmo espaço em que você retirou os assassinos. Você também tem a opção de matar um vizir ou um ancião de outro jogador. Independente da quantidade de assassinos que você retirou do mapa, você apenas poderá matar um único meeple. Então retorne os assassinos e o meeple assassinado para a bolsa. Após realizar o efeito do seu meeple, verifique a ação disponível no espaço em que você terminou. Existem 5 tipos de efeitos nos espaços. 2 deles são obrigatórios. O que você coloca uma palmeira no espaço e o que você coloca um palácio naquele espaço. Esses elementos vão dar pontos de vitória para o controlador daquele espaço. Então, caso você termine o seu movimento em um desses espaços e eles sejam controlados pelo seu adversário, você vai estar dando pontos de vitória para ele. Já os outros espaços são opcionais. Nesse espaço, você pode pagar 3 moedas para pegar uma carta entre as 3 primeiras da fileira de mercadorias. Escolha uma entre as 3 primeiras cartas mais à esquerda da trilha. Esse outro espaço funciona de forma similar, mas você paga 6 moedas para pegar 2 cartas entre as 6 primeiras cartas da fileira. Já esse espaço permite que você pague 2 anciãos ou um ancião e um Fakir para pegar um gênio da fileira. Então escolha um dos gênios da trilha e coloque em sua frente. E não abra outra carta de gênio ainda. Os gênios te dão pontos de vitória no final da partida, além de uma habilidade que pode ser grátis ou ter um custo de ativação. Você pode ativar as habilidades do gênio uma vez por turno, em qualquer momento do seu turno, até mesmo no turno em que ele foi adquirido. A descrição das habilidades dos gênios você encontra na folha de ajuda que acompanha o jogo. Por fim, você pode vender mercadorias por moedas de ouro. Essa etapa é opcional e recomendada apenas se você estiver precisando muito de moedas. O valor das mercadorias varia de acordo com a quantidade de cartas diferentes que você possui. Se tiver uma única carta, ganhe 1 moeda. 2 cartas, 3 moedas e assim por diante, como mostra essa imagem no manual. No fim da partida, você poderá vender suas mercadorias por esse mesmo valor. Então, se vender no meio da partida, significa que terá que iniciar uma nova coleção, fazendo menos pontos dessa forma. Na parte de baixo das cartas de mercadoria, existe a quantidade daquela mercadoria disponível no baralho. Assim, você saberá quais são as mais difíceis de conseguir e quais são as mais fáceis. Então, é a vez do jogador seguinte, na trilha de leilão, a realizar todas as etapas do turno e efeitos de tribos e espaços de ação. Assim que todos os jogadores tiverem feito suas ações, empurre todas as cartas remanescentes no mercado para o início da fileira e abra novas cartas para completar 9 cartas. Então faça o mesmo com os gênios, para completar 3 cartas. Então uma nova rodada se inicia pelo leilão, começando pelo jogador inicial. O jogo termina quando um jogador posiciona o seu último camelo no tabuleiro. Todos os jogadores ainda realizam seus turnos e a pontuação final é contabilizada. A outra forma de o jogo acabar é quando não restarem mais movimentos válidos entre os meeples restantes no tabuleiro. Nesse caso, os jogadores ainda podem realizar outros efeitos como ativação de gênios. Então, assim que todos passarem a vez, vamos para a pontuação final da partida. Cada moeda vale 1 ponto de vitória. Cada vizir, 1 ponto de vitória, e verifique a quantidade de vizirs que cada jogador possui. Cada jogador recebe 10 pontos para cada oponente com menos vizires que ele. Cada ancião vale 2 pontos. Some a pontuação dos seus gênios. Some também a pontuação de espaços de ação com camelos da sua cor. Some 3 pontos por cada palmeira presente em espaços com camelos da sua cor. Faça o mesmo para os palácios, mas dando 5 pontos por palácio. E por fim, verifique a quantidade de moedas que você recebe por coleção de mercadorias.
Lembre-se de que você pode vender mais de uma coleção de mercadorias. O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor, e em caso de empate, os jogadores empatados compartilham a vitória. Então, essas foram as regras do Five Tribes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a conhecer o jogo ou a aprender as regras, deixa o seu like aí, o seu comentário e a sua inscrição aqui no canal. Não deixe de seguir o Coelho também pelas redes sociais que estão na cartelinha final aqui do vídeo. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.